Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo daqui da Casa de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o item 107. Nosso irmão Flávio vai fazer a leitura no dia de hoje, então convido também para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece, iniciando o nosso estudo de hoje. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de mais uma quinta-feira estarmos reunidos em seu nome para alavancarmos mais um estudo de aprendizado através dessas obras magníficas que o Senhor nos concede para estudo, acima de tudo, aceitação e resignação, dando oportunidade a nós encarnados e aos desencarnados que sempre comparecem junto conosco nesse estudo, melhor aprendizado. Que todos possam sair daqui melhores de quando chegarem. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. O item é o 107, vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, falando através de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Eu vou comentar um pouquinho, mas lá no meio do texto também tem essa frase. Esse capítulo é muito bonito. É muito bonito. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa vinda do reino nada mais é do que a vinda, né, esperada, né, por nós hoje, né, o maior conhecimento, né? Hoje nós temos mais conhecimento. Hoje as religiões, né, colocam de uma maneira mais clara essa vinda do reino. O espiritismo ainda coloca de uma maneira um pouco mais clara ainda, né? Então, não é o reino material a qual Jesus sempre falou. É aquele reino espiritual, o reino de Deus, que sempre é colocado para a gente, né, de uma maneira bem clara. Mas, devido à nossa intransigência, preguiça, né, uma falta assim, de vontade, né, a gente dificulta esse entendimento, né? O problema também está nas interpretações, né, como são colocadas para a gente, né, e como são colocadas essas interpretações verbais para a gente. Tá? Mas a doutrina nos oferece essa condição, né, de discutir, de aperfeiçoar, de aprofundar e ver que esse reino realmente, a vinda do reino, não é essa vinda que os homens sempre preconizavam, né? Principalmente lá atrás, né? Lá atrás é muito complicado. Hoje eu escutei até algo interessante na Rádio de Janeiro, na palestra de 15h, sobre a população desencarnada e encarnada do planeta. Na época de Jesus, eu até achei interessante, né? Se vocês buscarem lá no YouTube, está o programa lá. A população encarnada do planeta na época de Jesus era de aproximadamente 250 milhões de habitantes encarnados. Quase um pouco maior do que a do Brasil, né? Que é 220. Mas eu achei isso interessante, né? E hoje em dia quase 6 bi, né? Sei lá, 5 bi, alguma coisa. Cada um fala um pouquinho. Então, eu achei muito interessante. Só a Índia e a China têm quase 3 bilhões cada um, os dois juntos. Então, eu achei isso muito interessante. Então, esse problema era lá atrás, desse entendimento. Esse entendimento a qual as pessoas esperavam a vinda do reino viria com Jesus. Mas que reino? O reino de Deus. E eles achavam que era um reino material, a qual Jesus viria com as suas espadas, né, com seus tanques de guerra, vamos botar dessa maneira, né, com seus cavalos para dominar. E a gente não sabe o que é isso. E hoje, graças a Deus, a gente consegue entender realmente que não era desse reino ao qual Jesus estava falando. A gente estava falando do reino realmente espiritual, o reino divino, um reino muito mais profundo. E o reino que realmente é a vida, não é esse reino de Deus, não, a qual é um reinado transitório, né? A qual eles pensavam que fosse. Não é aquela pompa, aquela coisa exterior, né? Não é nada exterior, né? Não é nada disso, é uma coisa interior, né? Muito. É muito bonito esse capítulo, eu acho lindo, lindo. Né?
Eu vou lá para o primeiro parágrafo. Se ninguém quiser falar, eu vou para o primeiro parágrafo. Compartilhar novamente. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Vamos lá. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Ou seja, o que nós deveríamos nos preocupar primeiramente conosco, a gente se preocupa com os outros. A gente olha os defeitos dos outros, a gente olha o porquê os outros não concordam com a gente, e a gente não tem essa condição de, primeiro, fazermos a nossa mudança, olharmos para dentro da gente, para fazer essa transformação interna. Então, essas duas linhas aí, eu entendi dessa maneira. Ou seja, a gente se preocupa muito com o exterior, a gente se preocupa muito com o que a gente vê, a gente não se preocupa com o que a gente sente e o que deveríamos transformar nós mesmos. Os erros que nós devemos transformar, os duelos que nós temos diariamente, primeiro conosco, para depois tentarmos fazer com que as pessoas, vendo nossa força de vontade, a nossa mudança, isso aqui é o caminhão do lixo, eu tomei até um susto esse barulho aqui, a nossa transformação, que possam fazer com que eles também se incluam nessa condição desse exemplo, né? Mas primeiro nós. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Ou seja, as pessoas procuram sempre olhar as mudanças dos amigos, mas com um fim crítico, não com um fim construtivo. Sempre criticando, mas sempre esquecendo de olhar para dentro de si. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação dos apostolados, não é? Proselitismo, em seus círculos de estudo. A pessoa está sempre triste, né? Essas pessoas que tentam ter esse comportamento são pessoas que querem o foco para dentro de si. Eles procuram realmente trazer para si, né, o que o mundo vai falar dele, né? O nome dele está divulgado, como o nome dele está divulgado. Então, esse proselitismo que eles colocam é um proselitismo errado, porque eles procuram a parte externa, a parte exterior, eles procuram o que se vai dizer dele, o que vai se propor para ele, ou seja, ele passa a ser o centro daquela situação, ao qual ele deveria ser mais um no contexto, mais um nessa situação a qual a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a boa nova, deveria ser divulgada de uma maneira mais ampla, com humildade, simplicidade, e que pudesse chegar realmente às pessoas de uma maneira uniforme. E por vários canais, não só por ele, até porque isso sempre foi colocado por Kardec, né? A luz vai se irradiar para todos, né? Começou lá na França através de Kardec na codificação do Espiritismo, mas a Boa Nova, o Jesus, veio trazendo desde lá de Moisés, né? Lei da tábua. Então, aquilo ali foi propagado. O entendimento lá era outro, que é hoje, mas você vê que os apóstolos se propuseram a propagar o Evangelho de Jesus. Então, a luz se irradiou para todos. E Kardec, no caso do Espiritismo, com o entendimento que a gente tem, saiu de um lugar e se propagou em relação para o mundo todo. Você vê hoje que o Espiritismo está iluminando o mundo todo através desses estudos, através dessas pessoas que vêm realmente com essa missão de divulgar a verdade, que é o mais importante, né? Não é o Espiritismo, é a verdade. O Espiritismo vem contribuir com essa verdade de Cristo. Isso aí que é importante colocar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. É muito comum que as religiões cristãs tenham esse viés de proselitismo, né? Das pessoas quererem converter todo mundo que está à sua volta,
porque eles têm essa bandeira de que fora da religião não há salvação, né? Como eles não pregam geralmente a reencarnação, acreditam num juízo final e levantam essa bandeira de que só quem está na religião certa vai ser salvo, então é até comum despertar esse sentimento proselitista, né, de querer você converter todo mundo que está à sua volta, porque imagina, se você realmente acredita que quem não está na sua religião vai para o inferno, você vai ter um anseio, né, de fazer com que seus irmãos, seus filhos, seus parentes, seus amigos entrem para a sua religião, porque você vai desejar que eles também possam ir para o céu, né, que eles também tenham a verdade. Já o espiritismo não, né? O espiritismo não prega essa bandeira proselitista de que você deve converter os outros ao espiritismo, senão eles não serão salvos, né? A bandeira do espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Não importa o rótulo que você queira carregar, né? Ou até nenhum rótulo, se você não quiser. Você pode, inclusive, não acreditar em Deus, se você não quiser. Deus não vai ficar triste, né? Ele sabe muito bem que tudo vai ter a hora certa, né? Vai ser chegada a hora. Então, Deus não tem os sentimentos nossos de ciúme, de milindrar porque você não acredita nele. Ele quer que você seja bom, ele quer que você faça o bem. Então, por isso que os espíritos trouxeram, né? Kardec, através dos espíritos, trouxeram essa mensagem contra o proselitismo, né? E a favor da caridade, de que fora da caridade não há salvação. E o que talvez até explique por que o espiritismo realmente não é uma religião que cresce em adeptos rapidamente. Até porque os seus próprios adeptos não são incentivados a sair por aí convertendo os outros, e sim sair por aí dando o exemplo. Isso sim, né? Somos sempre chamados a dar o exemplo da moral do Cristo, mas não a propriamente dito ficar convertendo os outros, né? Então, a gente acredita que realmente a transformação mais importante não é a do rótulo, como a gente falou, e sim a conversão moral. E isso se dá através do exemplo, e não através de assinar um papel ou de botar uma camisa e de se denominar dessa ou daquela religião. Isso mesmo. Mais alguém quer comentar? Pode falar, João. E foi assim que Jesus fez, né? Ele deu os exemplos e tem o livre-arbítrio de quem quiser seguir ou não. Ele não fundou a igreja, ele Não. não mandou ninguém se converter, pelo contrário, ele deu o exemplo da moral que deveria ser seguida. Ele não forçou ninguém a coisa nenhuma, ele chamou, ele convidava, né? Então, é diferente, né? Mas ele não convidava para uma religião, né? Venha na minha igreja, venha no meu templo. Ele falou, venha me seguir. Isso aí foi invenção do homem. Ele convidava para que seguissem ele. Seguir ele também não era necessariamente seguir os passos assim físicos, né? Ir para o mesmo lugar que ele ia. Também não era esse tipo de seguir que ele queria. Era seguir os passos morais dele, né? Fazer como ele faria em qualquer lugar, em qualquer situação, agir como ele agiria. Isso é seguir o Cristo, né? E muitas pessoas na época também interpretavam que seguir o Cristo era ficar andando atrás dele, não? E não era esse tipo de seguir que ele queria. Ele queria que as pessoas seguissem a sua moral, a sua conduta, né? Nós temos um palestrante lá na Casa de Bezerra, que agora está em Portugal, Júlio, né? Júlio Damasceno. Ele uma vez fez um estudo enorme sobre todas as religiões básicas do mundo e disse que todas elas estavam seguindo o básico do Cristo, que era o amor, que era o respeito, entendeu? E no fim, que as religiões, a expressão dela veio pelos homens, né? O próprio Espiritismo surgiu num momento em que nós estávamos preparados para aceitar. Se botasse na Idade Média, dá uma confusão danada com Lutero. Já pensou? Lutero e Kardec? Kardec teria sido queimado na fogueira. Não só os livros, né, como aconteceu. Não ia dar certo, não ia.
Ia ser pior que a guerra da Ucrânia. Ia ser horrível. As pessoas não tinham ainda a compreensão. Não, não. Época das bruxas, né? Daquelas coisas. Imagina. Tanto que muitos foram queimados, né? Muitos foram queimados por serem médiums naquela época, né? Foi. E essa colocação, esse não entendimento da vinda de Jesus ocasionou uma frustração muito grande em relação às pessoas que viviam na época. Houve uma frustração muito grande, porque eles esperavam, como eu coloquei no início, aquele Jesus que viria com a espada, com um tanque de guerra, com foguete, né? Com seu exército, e ele dava a entender, e falava várias vezes, e as pessoas não assimilavam, não entendiam, né? Que ele não era, o reino dele não era não era esse reino que eles estavam querendo. O reino dele não era esse que as pessoas pensavam. Isso aí causou uma frustração muito grande, né? Criou uma expectativa e uma frustração. E aí, quando eles viram, né, essas pessoas que não entendiam, né, que reino era esse que ele estava falando, quando eles viram, então, Jesus crucificado, aí mesmo que falou assim, meu Deus do céu, se crucificaram o Jesus, o que vão fazer comigo? E agora, eu que sou o seguidor dele, né, eu que segui ele, eu cristão, o que vão fazer comigo? Cadê o exército dele? Cadê os soldados dele? Cadê o equipamento dele? Então, foi muito difícil esse entendimento na época, né, devido realmente a como eles entendiam o reino de Deus. Né? Foi o início do capítulo ali, vinda do reino. Né? É muito complicado. E até hoje, graças a Deus, não tanto, né? Mas até hoje as pessoas não conseguem entender realmente o porquê Jesus apareceu aqui, para que apareceu aqui, o que ele fez, o que ele deixou de benéfico, né, de bom. Tem muita gente realmente que fica muito descrente a esse ponto. Tanto é que as pessoas, tem muita gente que até falam mal de Jesus, porque a maneira como chegou a ideia e Jesus na mente deles, no entendimento deles, foi de uma maneira que foi colocada por alguém. Então, ele cresceu nessa maneira, está entendendo? Nesse tipo de entendimento. E hoje, muita gente, eu conheci muita gente, eu já falei aqui para vocês, muita gente achou que Jesus era um cara que, mais um na vida, que nunca trabalhou, que nunca fez nada para ninguém, que só ficava pregando para lá e para cá, e para produzir. Então, é a maneira como a informação chegou para ele. Tá entendendo? E ele teve a avaliação dele, não tem? Eles tiveram a avaliação dele e cada um que a gente respeita, né? A gente só não concorda, mas a gente respeita. Tem, inclusive, até alguns pesquisadores, né, que ficam lá, historiadores, questionando, né, a santidade de Jesus, né, que ele era um homem comum, revolucionário, que teve família, né, que casou com a Maria de Magdala, que tem filhos, essas coisas assim, humanizando aquela figura, né, crística, né, colocando ele num patamar como nós, com as mesmas imperfeições e tudo mais, né, quer dizer, não vê a história de uma forma mais material, nós estamos vendo Cristo já de uma forma mais espiritual, não é? Aí cada um com a sua ideia. Não, e eles falam mentira, né? Não, e eles falam mentira, né? Eu já assisti alguns programas desse tipo aí. Eles falaram que Maria Magdala foi a esposa dele, que ele fazia sexo com ela. Eu já vi os programas desse. Eu falei, meu Deus. Estava até falando com a Dulce no programa. Eu falei, cara, eu vou até tirar desse programa, porque eu não estou aguentando mais ver isso, não. Não, e a preocupação também com o assunto não tem nada a ver. Tem nada a ver, nada a ver. Isso é que eu acho um absurdo, essas ligações, não tem nada a ver isso. Não tem prova nenhuma, não existe prova nenhuma. Tudo bem, mas se existisse, se tivesse alguma prova, até tudo bem, mas não tem, é só mesmo deduções em cima de deduções para causar audiência. Né? Mas mesmo que tivesse acontecido alguma coisa entre eles, é normal, ele está vivendo aqui no planeta. Mas claro, uma coisa é o que normal. eu digo também, normal.
É para tirar, para tirar, vamos dizer assim, a santidade dele, a questão exatamente. para que as pessoas não fiquem, porque ele era isso, que era perfeito. Não, eles querem deixar o cara assim, como nós, né? Tipo um revolucionário qualquer que passou pela vida, tipo Tiradentes, não é? E pronto. É isso. Só dele ter feito, só dele ter feito o que ele fez, ele não tem como ser como nós. Se ele fosse como nós, então, tipo assim, por que não tem um monte de gente fazendo igual Jesus, então, né? Só por aí a gente já vê que ele não é como nós, ele era diferente. Mesmo tendo um caso com a Magdala, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é mais evoluído. Eu acho isso... O propósito dele aqui, né, a missão dele aqui não muda, não altera em nada. Se ele casou, não casou, né, o importante foi o que ele deixou, é o legado. Isso. A mensagem dele. Exatamente. Esse é o importante. Não é que você pode aplicar a qualquer pessoa, uma prostituta, a um devasso. Você pode aplicar para todo mundo pode absorver. Não diminui em nada a moralidade dele. Vários que eram pessoas tortas mudaram, né? Aí é que está o valor dele. Né? Exatamente. Mas isso aí não pesou, não. Entendeu? É de uma bitolação, né? Triste, é muito triste isso. Vamos em frente, então. Segundo parágrafo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Vou pegar uma colinha aqui. A gente tem que sempre analisar a situação, né? Sempre precisar o foco. Que foco nós vamos fazer? Em que vamos focar? De que maneira nós vamos focar isso? Para a gente poder propor a intenção e o entendimento que o Cristo queria. Cristo sempre quis a simplicidade, trabalhou sempre com a simplicidade, a humildade, né? A verdade acima de tudo, né? Então, como a gente vai desenvolver isso? De que maneira? Como esse foco, né, de tudo isso, principalmente a verdade, vai chegar nos ouvidos das pessoas, vai chegar no coração das pessoas, né? A gente tem que sempre vincular isso, né, a essa verdade, é sinônimo, né, e é igual a Jesus, porque ele veio realmente com essa intenção de mostrar realmente a boa nova, de mostrar realmente acabar com aquela tábua lá de trás, né, de Moisés, que era necessário naquela época, né, acabar com olho por olho, dente por dente, né? Você vai trabalhar em cima da maldade através do amor, do perdão. A gente sabe que isso é muito difícil ainda para a gente, né? Esse tipo de aceitação. Mas a gente coloca, né? Eu estava vendo até um finalzinho de um filme que eu peguei aqui no Telecine, mas era já finalzinho, né? E aí, quando foram fazer o porquê aquele ódio daquela pessoa no personagem do filme espírita, né? E aí foram buscar lá na tela mental. Vem cá, senta aqui, né? Vamos ver. Olha o que você foi lá atrás e olha o que você fez. E aí realmente desmascara tudo, né? Então, quando você traz para cá e condena e quer realmente que aquela pessoa que te fez o mal ou te fez o mal a alguém seja punida, mas uma punição de ferro a fogo, aí buscam você e levam você lá para trás, aí você vê, olha aí, ó. Você realmente ainda quer isso? Olha quem você foi. Olha o que você fez. E aí, realmente, a máscara cai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de comportamento, para a gente, já está começando a ficar, ou melhor, já tem que começar a ficar esquecido, né? Já começar a ficar guardado, porque a gente já começa a pensar e a colocar em prática de outra maneira. Sabedores que a gente ainda não está preparado para isso. Quando a gente vê alguma coisa na mídia, por exemplo, aí, ou acontece no dia a dia nosso, que a gente saiba que realmente
a gente sempre fica com aquele rancor, aquele sentimento que não é benéfico para a gente. Mas, quem sabe, se nós olharmos para trás, nós não fizemos pior. Então, aqui ele diz aqui que esses projetos, essa realização desses projetos elevados tem que aparecer. A gente tem que começar a desmascarar esse lado material, esse lado do sentimento. A gente tem que aflorar outros tipos de sentimentos, que é o que Jesus colocou, né? Quando ele veio falar através que nós deveríamos mudar algum tipo de comportamento e pensamento em relação ao que veio colocado por Moisés lá atrás. Mas lá era necessário, porque nós tínhamos um tipo de povo, de entendimento, de compreensão. Aqui, já 2000 anos passaram, tem muita gente ainda que não consegue absorver isso. Mas, graças a Deus, se nós mesmos olharmos para trás, nós já estamos bem melhores do que éramos realmente já. Até nessa vida mesmo, há 20, 30, 40 anos atrás, para quem tem uma idade aí de 60 anos, mais ou menos. Então, quem tem menos, vai botar uns 20, 30 anos para trás. Graças a Deus que a gente começa realmente a melhorar, né? E essas informações, esses estudos, né? Esse tipo de aprendizado e, acima de tudo, compreensão, faz a gente ficar dia a dia melhor, né? Aos pouquinhos, né? Mas realmente a gente vai nos melhorando, graças a Deus. Aí, alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos em frente. Eu vou parar no terceiro parágrafo do Vitor, no o reino de Deus. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A gente já começou a colocar isso um pouquinho anterior, né? Nos parágrafos anteriores. Ou seja, o que ele preconiza é o interior, né? São as mudanças, principalmente do eu, para depois você mudar outra pessoa, né? Então, o que ele diz? Ele bota bem claro, expressões transitórias. Expressões transitórias, condições transitórias são coisas que vão passar e vão perder pelo seu tempo. O que fixa são as transições espirituais, que essas vão se fixar, porque isso aí são através de conquista, através de vitórias, através de duelos, através de condições que você vai mostrar a sua elevação, vai mostrar a sua condição de reforma íntima, de se melhorar internamente. E tem gente, né, que, ó, como ele fala, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior, é uma parte interna, é o nosso eu. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números. Tem gente, que é o que eu falei anteriormente, tem gente que gosta de aparecer, gosta de puxar a sardinha para o lado, né, dizer que sou o maioral, isso fui eu que fiz, se não fosse a minha ideia, isso não teria avançado, e por aí afora que a gente conhece. Só que isso tudo desmorona, né? Isso é um castelo formado de areia, né? Como a gente vê lá nas parábolas do Evangelho, e se você não tiver uma estrutura boa, ele vai desmoronar. Então, isso aí é a parte transitória do qual o ser humano tem que começar a desapegar. Enquanto ele ficar com isso, ele vai ter decepções nessa vida mesmo e no plano espiritual, a qual ele vai ter como enxergar que o que foi construído é algo que se vai desmoronar, não vai se fixar, não vai ter com ele dentro da espiritualidade, né, dentro da parte espiritual, ele não vai agregar isso à parte espiritual, porque isso aí é puramente transitório e material. Alguém quer comentar? É perfeito, né? Porque realmente a gente vê em muitas religiões essa preocupação com a hierarquia, com a suntuosidade, né? Com as polpas, com as coisas às vezes de ouro, vestes caríssimas.
E até mesmo essa preocupação com os números, né? De que eu sou maior, eu arrecado mais caridade, eu faço mais caridade, eu arrecado mais dízimo, e etc, etc. Então, todas essas disputas exteriores de poder, de números, isso com certeza só estraga. É totalmente ao contrário da mensagem do Cristo, né? Do verdadeiro reino de Deus que deve vir de dentro de nós e que é praticamente o oposto do que muitas vezes as religiões estão pregando e estão fazendo, né, na prática, infelizmente. Vai dar 40 minutos. Ah, tá. Acho que dá tempo de ler? Acho que dá tempo de ler. Você lê, depois eu fecho, aí eu abro de novo para você fazer o comentário. Eu vou fechar o parágrafo. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Então, vamos finalizar a sala, e aí eu abro novamente para a gente continuar.